Olá, sejam bem-vindos. Grande entrevista à África. Recebe esta semana a Ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa. Muito obrigada por nos conceder esta entrevista. O FMI prevê para este ano um crescimento de 3,5% em Angola e de 3,7% no ano que vem. E uma queda de inflação dos 21,4%, onde estava o ano passado, para os 11,7% este ano. Angola tem números mais conservadores. Sim, Isabel, temos números mais conservadores relativamente ao crescimento. Estamos a prever em 2023 ter um crescimento de 3,3%. Na verdade, não é tão diferente assim, comparativamente aos 3,5%. Idealmente que a realidade seja mais próxima às previsões mais otimistas, mas preferimos manter uma abordagem conservadora. Relativamente à inflação, estamos efetivamente a ver já essa tendência a concretizar-se. Vale dar nota que já fechamos 2022 bastante abaixo dos 20%, fechamos em 14%. Taxa de inflação, e agora em fevereiro de 2023 já estávamos nos 11,5%, de modo que acreditamos ser possível seguir essa tendência e atingir o que temos no orçamento como meta de 11,1%. A senhora chegou de Washington, onde participou nos encontros de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Que balanço faz? Angola recebeu boas notas? O balanço é positivo e um sinal disso é que fomos convidados para participar em diversos painéis para partilhar a nossa experiência com outros países da região num conjunto de projetos que foram financiados ou são financiados pelo Banco Mundial. Participamos num painel para falar de transferências sociais monetárias. Temos um programa com o Banco Mundial nesse domínio. Participamos num painel para falar do financiamento ao setor elétrico. Também temos projetos com o Banco Mundial nesse domínio. Participamos num painel para falar do financiamento ao setor das águas. Temos um projeto com uma garantia do Banco Mundial, de modo que foi positivo nesse âmbito. E apesar dos tempos difíceis, porque sim, temos todos passados, o mundo inteiro tem passado, é fácil conseguir esses financiamentos concessionais? Eu penso que o que temos que demonstrar às instituições parceiras é o nosso compromisso com a estabilização macroeconómica e com as reformas estruturais que temos levado a cabo. Entendendo os parceiros de que as autoridades estão comprometidas com ter o país estável, com melhorar o ambiente de negócios, fica mais fácil conseguir esses financiamentos e é esse o caminho que temos percorrido. De manter a estabilidade macroeconómica, de recorrer à assistência técnica sempre que necessário para endereçarmos os desafios estruturais que ainda temos, alguns deles relacionados com a melhoria do ambiente de negócios, que tem um esforço tem que ser contínuo, e temos escolhido bons frutos, porque o nível de confiança tem aumentado e em face disso também a abertura e a disponibilidade para recebermos financiamento concessional e, em alguns casos, até investimento direto estrangeiro de alguma dessas geografias. A senhora saiu dos Estados Unidos com um acordo assinado com o Banco Mundial para que determinados municípios-alvo em Angola fortaleçam as administrações municipais. Isso quer dizer o quê? Está ligado à criação das autarquias? É o caminho que estamos a percorrer para tornar o processo de criação das autarquias o mais tranquilo possível. De modo que esse projeto visa, nesses municípios-alvo, reforçar a capacidade das administrações municipais para fazer planeamento territorial, para fazer planeamento urbano, para gerir as suas próprias finanças, e é o nosso primeiro ensaio de um programa que desembolsa a favor dos municípios em função das metas que forem alcançadas pelos mesmos. De modo que os municípios, à medida que forem avançando nessa capacidade de gerir melhor as suas finanças, a sua capacidade de ordenar o território, vão ter acesso a desembolsos por parte do Banco Mundial. E quais são esses municípios-alvo?
É um conjunto de municípios naqueles que são os maiores centros urbanos. Achamos melhor nos focar naqueles que têm maior concentração de pessoas, também naqueles que têm maior desafios de planeamento territorial. E então focamos nos grandes centros urbanos, Lubango, Benguela, Cabinda, Huambo e uns tantos outros. E identificamos municípios nessas províncias em que, usando-as como piloto, depois podemos replicar a mesma experiência para outros, em que o desafio está lá, mas é de menor complexidade que estes. Angola conseguiu um crescimento significativo, 51% das receitas tributárias no ano passado. No entanto, a maioria continua a vir do petróleo. Quando é que Angola e como se desfaz desta dependência do petróleo? Este é um caminho que temos vindo a percorrer. Nós temos vindo a reduzir gradualmente essa dependência. Já tivemos, há cerca de 8 anos atrás, as receitas petrolíferas a contribuírem com 75% das receitas fiscais totais. Hoje já estamos a reduzir, já 60-40 e estamos muito perto de atingir os 50-50. Hoje já estamos 60 receitas petrolíferas, 40 receitas não petrolíferas. E esse é um caminho que vai sendo construído à medida que começarmos a colher os frutos da nossa agenda de diversificação econômica. Já temos visto algumas iniciativas interessantes no agronegócio, na indústria, também no setor pesqueiro. Temos que continuar a fazer o que é necessário para criar clima, para atrair Angola quer diminuir as importações, quer tornar-se autossuficiente na produção de alguns produtos. E até exportar para ter... regionalmente. Exatamente. Para e ter conseguirá moeda isso forte. quando? Para ter moeda forte a vir de outros produtos que não o petróleo. Quando? É uma pergunta difícil. O que nós estamos a fazer é colocar toda a nossa energia a melhorar o quadro regulatório, a ter um bom ambiente fiscal, a ter as infraestruturas necessárias para que isso aconteça o mais rapidamente possível. Se puder ser nos próximos 5 anos, ótimo. Se levar mais tempo, vamos continuar a fazer o que for necessário para encurtar esse tempo. Mas Angola apesar de querer ser esse exportador regional de alimentos e querer ser autossuficiente, ainda só cultiva muito pouco do total de terra arável do país. Os últimos dados que eu encontrei foi 20% da área de 50 milhões de hectares. Sim, o território é imenso, né? E muito dele exige investimento em infraestrutura para se tornar acessível. Por exemplo, a parte leste do país. Tem imensa terra para ser explorada, mas sem acessos a ela. Temos que colocar as estradas lá para tornar isso possível. De modo que o esforço que estamos a fazer agora é de colocar as estradas onde elas são necessárias, é de colocar energia, água onde ela é necessária, para que aí o setor privado se possa engajar nesse esforço. Mas é importante, Isabel, partilhar que nos piores anos que tivemos de crescimento negativo do PIB, tivemos o setor não petrolífero a crescer. De modo que nos últimos anos o setor agrícola tem estado consistentemente a crescer, ter performance positiva em torno de 5%, mesmo quando o setor não petrolífero tem quedas. O setor agrícola cresce sempre, o setor petrolífero às vezes cresce, às vezes não cresce. Mas temos aqui uma tendência interessante que temos que continuar a capitalizar e ver isso refletir-se nas nossas receitas fiscais e também balança de pagamentos. Um dos problemas da economia angolana é, obviamente, a dívida. Conseguiram baixá-la também de uma forma substancial. Era de 138% em 2020. Estávamos no início da pandemia. O FMI aponta 63,3% este ano. E 59,2% ainda no ano que vem. No entanto, ainda está longe daquilo que se pretende nos países africanos. Está um bocadinho acima da média. O nosso referencial é a nossa lei da sustentabilidade fiscal. Uma lei de sustentabilidade com um conjunto de metas que foi preparada com a assistência técnica do FMI durante o programa que tivemos com o FMI. E essa lei prevê 60% como meta de médio prazo
para o rácio dívida PIB. De modo portanto, que o ano que vem, quando chegarem aos 59, qualquer coisa, já lá estão. O FMI esperava que atingíssemos isto em 2025 e nós contamos atingir antes. Mas, obviamente, tudo o que nós pudermos fazer para reduzir ainda mais esse rácio, faremos. Não só pela via do crescimento do PIB, mas também pela via da contratação o mais conservadora possível de novos financiamentos, porque queremos que a receita fiscal contribua cada vez mais para o financiamento da atividade. Quer dizer, que está contente, mas continua muito cautelosa. Cautelosa e ambiciosa em conseguir ainda melhor desempenho. Acha que Angola não vai voltar aos níveis por que passou? Estamos a trabalhar para que isso não aconteça. Partilha essa preocupação das instituições financeiras internacionais quanto à sustentabilidade da dívida de muitos países africanos? Sim, sem dúvida. Angola e Cabo Verde fazem parte do African Caucus, não é? Como se chama ao grupo africano, e disseram isso em Washington. Exatamente. Estão preocupados com a sustentabilidade das dívidas do continente. Temos todos que ser capazes de encontrar formas de alavancar o crescimento das economias. Eu penso que isso só se resolve com as economias africanas a crescerem de forma vigorosa e, obviamente, com a qualidade da despesa, fazendo escolhas certas. E quais são as escolhas certas para Angola? Depende de cada país. No nosso caso, nós acreditamos que é importante investir em capital humano, ter as pessoas preparadas para fazerem parte do processo de crescimento, desenvolvimento, diversificação. É importante investir em infraestruturas, porque se não tivermos o país interconectado, se não tivermos acesso à internet, se não tivermos energia e águas, dificilmente vamos conseguir atrair investimento privado. E é possível e é necessário continuar a endereçar essa nossa agenda de diversificação. E o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional 23-27 assenta justamente nesses 3 pilares. Mas apesar destes indicadores económicos positivos de Angola, continua a haver falta de emprego, continua a haver salários muito baixos que motivam depois atos de corrupção, que motivam o descontentamento. Quando é que as pessoas começam a sentir, ou começarão a sentir, que há mudança na economia angolana? Nós temos dito, em sede das reuniões da equipe económica, que nós demos grandes passos, e passos de que nos devemos orgulhar, não só no domínio fiscal, como também no domínio monetário e cambial. Obviamente que é sempre possível fazer melhor, mas demos bastantes passos nesses domínios. E que agora devemos todos assegurar que colocamos a nossa energia, o nosso saber e os recursos à volta daquilo que é a economia real. De modo que temos que ser capazes de fazer a economia angolana crescer ainda mais do que está a crescer. Temos que ser capazes de continuar a digitalizar os serviços para tornar menos impermeável essa relação gestor público ou ente público e cidadão, porque depois essa permeabilidade é que dá espaço a atos de corrupção. Tornar menos permeável possível, digitalizar serviços. Temos que continuar a fazer o que for necessário para melhorar o ambiente de negócios, colocar as infraestruturas nos locais onde elas são necessárias para que o setor privado nos ajude a alavancar esse crescimento. Porque o Estado sozinho não vai conseguir criar os seus postos de trabalho que se precisa. O Estado, sem uma receita fiscal maior, não vai conseguir aumentar o nível de salários. E como é que vai chamar a atenção desses outros investidores que não o Estado para ajudarem a alavancar a economia do país? Isto é, Angola está com o dossiê privatizações. É um caminho. É um caminho, mas está muito lento. Por quê? Vendemos 92 ativos e empresas com a pandemia a meio, em 2 anos e meio. Estou a lembrar-me que queriam 20% da Sonangol, por exemplo, em 2022. Mas ainda assim é uma boa média.
sem falsa modéstia. E há empresas essenciais para a economia angolana que ainda não foram privatizadas. Falou nas já privatizadas, mas são muitas ainda por privatizar e podemos falar da Sonangol, podemos falar da Unitel, podemos falar da ENSA, dos seguros. Como é que se chama a atenção de possíveis investidores? E imagino que é um dos assuntos que traz também a Portugal. Como é que se chama a atenção dos investidores? Olá, estamos aqui e podemos oferecer-vos isto. Pronto, isso é uma curva de aprendizagem. A Isabel referiu as mais emblemáticas, que naturalmente, por serem de grande dimensão, algumas delas com alguns processos judiciais a correr, têm um nível de complexidade maior para serem privatizadas. Porque queremos que essas empresas estejam completamente em ordem para assegurar que vendemos ao melhor preço possível. Mas isso não desfaz tudo o que nós fizemos até agora. Vendemos 92 empresas, entre empresas ativas, sejam elas pequenas indústrias, 2 primeiras operações via mercado de capitais, a oferta pública de venda do BAE e do Caixa Angola, temos o mercado de ações a funcionar. ENSA, houve uma primeira iniciativa de vender, só não vendemos porque o preço que estava a ser oferecido achávamos que estava abaixo daquilo que é o que vale a ENSA. Então vamos, em vez de fazer o concurso público, vamos também nos preparar para lançar via mercado de capitais, para a descoberta do preço ser mais justa e vamos continuar a fazer o caminho. Até 2026, queremos privatizar as 73 empresas que faltam. E vamos continuar a trabalhar com a advisory, consultoria legal e financeira para colocar em ordem aquelas que nós chamamos filé mignon do pacote. E têm que apostar na transparência e dissuadir eventuais condutas menos próprias. Isso é algo que também têm estado a fazer ao tentar sancionar. Lembro-me que o Banco Nacional Angolano sancionou há pouco mais 2 bancos comerciais exatamente por violação das normas de prevenção do branqueamento de capitais. Não, o que nós queremos estabelecer em Angola é o enforcement da lei. Porque o quadro legal lá está, existe, o que temos que assegurar é que a lei seja cumprida. E é o que todas as instituições angolanas estão a colocar-se em volta desse esforço de fazer o enforcement da lei. E no quadro das privatizações, por exemplo, tomamos a decisão de alterar a lei das privatizações para prever apenas procedimentos abertos de venda. Foi algo inédito. Cortamos a possibilidade de isso ser feito sem um concurso público, sem ser via mercado de capitais. E vamos continuar a fazer o que for necessário para, via quadro legal, via enforcement desse quadro legal, continuarmos a reforçar a narrativa de combate à corrupção, que é a visão da liderança no qual todos nós temos que nos rever, e em função desse reforço de confiança, atrair esse investimento privado. Porque investimento é confiança. Mas compreende as vulnerabilidades de Angola face ao passado recente? Sim. Está bem, mas estamos a construir um novo momento, um novo ciclo, uma nova história. E queremos mostrar consistência nesse processo para que quem tivesse algum tipo de desconfiança acredite que iniciou uma nova era e que pode e deve investir em Angola. A senhora é responsável pela pasta da economia nestes últimos anos, até pelo finanças. Das finanças, nestes últimos anos até pelo contexto internacional. Houve cortes, houve bastantes cortes na carteira de investimentos públicos e privados também. O que é que vai acontecer agora a curto prazo nestes investimentos? Estão de regresso? O quê? Quais? O que nós estamos a procurar fazer é concluir todos os projetos que já tinham sido iniciados e por constrangimentos financeiros, orçamentais, tivemos que os suspender. De modo que a nossa primeira prioridade é concluir tudo o que foi deixado a meio. Essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade com destaque
Vários projetos. Temos só para falar de um, temos Lauca, que estava quase no fim, mas não conseguimos concluir porque é financiado por receitas fiscais, não temos nenhum financiamento interno nem externo associado a ele. Esta é uma prioridade. Hospitais, outros também financiados com receitas fiscais, são outras prioridades. Temos alguns projetos que a fonte de financiamento não era estável, digamos, e que tiveram que sofrer uma desaceleração, em alguns casos até parar. Mas a prioridade agora é concluir esses. Uma segunda prioridade porque a Angola tem uma dimensão territorial imensa e são muitas necessidades e muita coisa para fazer. O próximo desafio é conjugar as prioridades que estamos a definir no nosso Plano de Desenvolvimento Nacional com o modelo de priorização dos projetos. Porque é certo que não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Não temos espaço fiscal para isso. Então, as escolhas vão ter que ser ancoradas na nossa visão relativamente àquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento econômico. Repito, olhar para a capital humano, olhar para infraestruturas, mas ao serviço da agenda de diversificação econômica, que também tem pilares próprios. Agronegócio, turismo, pescas e a indústria a servir como fator de interligação entre tudo isso. Onde é que ficam os investimentos os financiamentos que o próprio FMI também elencou como uma das prioridades? Apostar-se em alguns caminhos, mas não esquecer o básico, não esquecer a educação, não esquecer a saúde. Sim, está no primeiro pilar, capital humano. Eu, quando refiro que o nosso Plano de Desenvolvimento Nacional vai ter como 3 pilares capital humano, infraestruturas e diversificação econômica, o primeiro pilar, capital humano, refere-se justamente à educação, à saúde e à proteção social. De modo que cabe dentro desse pilar capital humano. E isso não será esquecido. A senhora tem sido o rosto, desde que tomou posse, 2019, o rosto do Programa de Reforma Económica de Angola. Não sei se isso é bom ou se é mau. Foi eleita este ano como o melhor ministro africano das finanças pelo The Banker, do Financial Times. Já o ano passado tinha recebido um outro prémio africano, este do BAD, Não sente uma responsabilidade imensa sobre a sua cabeça ao ser distinguida desta forma? É a Ministra das Finanças melhor de África? É mesmo? Sinto responsabilidade na cabeça, nos ombros, nos pés, nas mãos, no corpo inteiro, Isabel. Mas sinto uma grande responsabilidade por 2 razões. Primeiro, porque naturalmente que os meus pares no continente olham para mim, olham para Angola e procuram perceber porque é que essa decisão foi tomada. De modo que nós temos que consistentemente ao longo do tempo mostrar que a decisão foi acertada e mostrar com factos. Essa é a primeira coisa que me tira o sono, né? A segunda coisa é as angolanas e os angolanos, né? Que não comem indicadores, okay? Que têm expectativas claras, concretas e palpáveis que devem se fazer refletir nas suas vidas. E nós estamos a meio caminho disso. Sendo totalmente honesta, ainda não conseguimos transmitir totalmente para os cidadãos aquilo que gostaríamos de transmitir em termos de efeitos positivos daquilo que estamos a fazer. Mas acreditamos no que estamos a fazer. Estamos a estabelecer os pilares e os alicerces para o que é necessário para que esse efeito positivo seja transmitido. Enquanto não atingimos o ponto ótimo, as angolanas e os angolanos olham para nós e se questionam também se essas instituições tomaram a decisão certa. Isso é a segunda coisa que me tira o sono. E todos os dias que me levanto, o que questiono a mim mesma é o que eu vou fazer para legitimar, tanto diante dos meus pares, como diante dos cidadãos, das angolanas e dos angolanos, que a escolha foi certa
e que, se tivesse que ser tomada, continuaria a ser certa. E, no entanto, ainda no início deste ano, ou já ainda em fevereiro, falava-se de remodelação governamental e até já havia nomes para a substituir. Porquê? Não sei, não fui eu que escrevi, não fui eu que disse. O que eu sei é o meu compromisso, o meu compromisso com a nação, o meu compromisso com quem me lidera, com o presidente João Lourenço, que confiou em mim para uma missão de dimensão e complexidade quase que sobre-humanas. E se ele confiou em mim, até o momento em que o presidente João Lourenço decida retirar esse voto de confiança, e que pode acontecer a qualquer momento. O presidente João Lourenço pode tomar essa decisão a qualquer momento, temos que aceitar e respeitar. Mas até isso acontecer, eu vou continuar a entregar-me 300% à missão. Vera Daves de Sousa, muito obrigada por ter vindo a esta grande entrevista à África. E a si que nos acompanhou, muito obrigada também e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Isabel.